A partir desse momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, uma boa tarde, muita paz. O Movimento de Amor ao Próximo, MAP, agradece a todos vocês por mantermos-nos neste horário. Essa nossa sintonia, através da obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. E agradecemos sempre ao mundo espiritual a presença de todos os irmãos que conosco na tarde de hoje irá fazer uma reflexão conosco através dos ensinos do Espírito André Luiz e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à nossa prece inicial. Mestre Jesus, agradecemos a tua permissão, a tua infinita bondade, por permitires que neste momento possamos ser instrumento da tua vontade na prática dos teus ensinamentos através da obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Que possamos ser inspirados, intuídos, para que ao fazermos a nossa reflexão, tenhamos a condição de levar a paz a todos os lares que nos assistem, sempre nos mostrando a importância da prática, não só do teu Evangelho, mas também da doutrina consoladora que está conosco. Mais uma vez te agradecemos aos irmãos da espiritualidade, e que esses ensinamentos que aqui teremos na tarde de hoje, possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Continuando o estudo da obra Nosso Lar, hoje estudaremos o capítulo 40, que tem por título Quem semeia, colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Então, aqui nós já começamos nestes dois parágrafos. No primeiro, o André Luiz solicita a Narcisa
uma visita, não é, ao departamento feminino nas câmaras de retificação, que é prontamente atendido. E aqui no segundo parágrafo, ele já nos alerta, e isso é importante, para que entendamos, dentro do que está aqui, de que quando o Pai nos convoca a determinado lugar, seja este lugar aonde for, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Com esta consciência, nós já podemos entender quando somos convocados a algum lugar, aquele lugar terá uma tarefa para nós. Cada situação na vida tem finalidade definida. Definida por quem? Pelo nosso Pai. Então, nós não temos que ter dúvidas. Muitas vezes é que nós respondemos, eu não tenho tempo, hoje eu não posso, nem amanhã, e vamos adiando aquilo que já fomos convocados por Deus para alguma tarefa. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésias, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço, aonde câmaras de retificação. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos, muitos alvos e bem cuidados, exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Olha a definição que ele, André, está vendo e nos passando a informação. Aqui e ali, gemidos lancinantes. Acolá, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O meu amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E, fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou. Narcisa, faço o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos afazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice que parecia prematura, tipicava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto misto de ironia e resignação. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido,
Em poucos instantes, localizei-a no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulo certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Nós notamos aqui que, ao reconhecer no mundo espiritual aquela pessoa, vamos colocar assim, André Luiz logo a identifica e passa a relembrar quando estavam juntos na casa da sua mãe. Ele ainda jovem, como ela também. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa, mais tarde, a nossa casa, sem coragem de me lançar um rosto qualquer à acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também a vivo. À minha frente tinha Elisa, agora, vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimento? De onde vinha? Naquele caso, não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer envergonhado da exumação daquelas reminiscências, mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação. A gente percebe que, ao refletir todo este processo do seu passado, André Luiz vai buscar em Narcisa orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira a mãe de Lísias e,
Possivelmente, outra seria minha conduta naquele instante se tivesse Tobias ao meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo o pranto, mas, a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Aqui há uma reflexão muito interessante. Dívidas nós temos, mas há aquelas que podemos pagá-las agora, hoje. E aquelas que ainda não temos condições, elas nos aguardam no futuro. À medida que vamos adquirindo o conhecimento, o fortalecimento para rememorar atividades e atitudes desta existência e de existências pretéritas. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho escolhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E aqui é uma outra reflexão. Há devedores que ainda não têm condições de pagar suas dívidas. E há devedores que, naquele momento, já têm esta condição. Ou seja, nesta existência, já possuímos condições de resgatar ou pagar dívidas do pretérito. E percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou. Vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil. Pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa, temporariamente. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome e prestando, de boa vontade,
outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação, interessado em castigar a mim mesmo diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis. Perguntei: e sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu, muito resignada, e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz que apresentava profunda modificação moral meditou alguns momentos como quem concatenava ideias e falou: minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu. E depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por mais faltoso que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesma. Ou seja, ela já está narrando que ela se entregou a todos os prazeres da vida que lhe oferecia. Daí passa a ter horror de si mesma ao fazer, com certeza, reflexões sobre seus atos. A sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo, em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais. Olha que diálogo difícil. De um lado, uma jovem, vamos colocar assim, o espírito que vivenciou como num corpo feminino todos aqueles prazeres que ela havia se entregado. Do outro, aquele que compartilhava, né, como filho do patrão,
também os seus prazeres da vida. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Repetimos esse trecho para fortalecer aquilo que comentamos. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais. Olha, digamos, que experiência André Luiz está tendo ao ir para essas câmaras de retificação, até pelo nome, né? Retificar. E você o odeia? Indaguei, acabrunhado. Ela sorriu e tristemente respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Olha que reflexão profunda ela fez naquele momento. Se ela recriminasse o outro, ela também estaria fazendo parte daquela relação que tiveram na Terra. Aquela humildade sensibilizou-me, tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que eu pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte, também eu me chamo André e preciso ajudá-la, conte comigo doravante. E sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Pois bem, comentei comovido, até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar. Mas você será daqui, minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim? Nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera, que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou-me as mãos maternalmente e repercutiu. Que Jesus o abençoe. Então nós temos, meus irmãos, minhas irmãs, neste capítulo 40, pelo título, né? Quem semeia, colhe, nós percebemos que neste tratamento, quando André Luiz está diante daquela jovem aqui, a quem tinha convivido na Terra,
que semeou todo este processo que aqui lemos e refletimos. A partir desse encontro, na colônia Nosso Lar, nas câmaras de retificação, ele começa a colher. Colher toda a informação, todos os atos, todas as experiências com ela, para começar na colônia espiritual Nosso Lar, aqueles dois espíritos, um novo recomeço nas suas vidas. Meus irmãos e irmãs, é assim que o nosso Mestre Jesus trouxe a nós, primeiramente, o seu Evangelho e, posteriormente, nos enviou a doutrina consoladora, para que, através dos ensinos espirituais, nós possamos refletir, nós possamos reflexionar todos os fatos da nossa vida. Como diz aqui no início do capítulo, quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Quando o André Luiz vai àquele local nas câmaras de retificação, vem a comprovação do que aqui está. Lá aguardava ele alguma tarefa. E ele começa quando coloca-se para auxiliá-la a partir daquele momento. E ele não se identifica de início para ela que ele, André, aquela pessoa que ela narrou a sua experiência na Terra. Então, meus irmãos, vamos refletir nessas informações precisas que André Luiz traz a nós, colhidas no seu dia a dia na colônia espiritual Nosso Lar, e nos passando de forma tranquila, esclarecedora, objetiva, as suas experiências, para que nós possamos, dentro deste processo de conhecimento, nos livrarmos de fatos que muitas vezes, pelo desconhecimento e pela inexperiência, vamos colocar assim, nos envolvemos com N questões. É importante termos em mente que o nosso guia e modelo é Jesus. É a Ele que nós temos que seguir. É a Ele que nós temos de nos direcionar quando estivermos em situações difíceis. Porque quando nós nos dirigirmos a Ele, a orientação virá com certeza. E conseguiremos vivenciar, resolver as questões que muitas vezes já achamos que não temos condições para tal. Vamos agradecer a Jesus mais uma vez, ao irmão Francisco, Fabiano de Cristo, Maria de Nazaré, por mais esta tarde de estudo e reflexão do livro Nosso Lar. Graças te damos, Senhor, por mais este momento, por mais esta experiência vivida através do estudo do livro Nosso Lar. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz. E bem, paz e luz, paz
Muita paz. A Web Rádio MAP apresentou Estudo das obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes.